Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no YouTube, para você se inscrever no meu canal, é Miqueias Alves. Me siga lá que com certeza você será grandemente abençoado por Deus. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazinho, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com o Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Hoje eu quero meditar com vocês na primeira parte da mensagem que tem por título A Visão da Glória de Deus. A Visão da Glória de Deus. E essa mensagem está embasada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1 e versículo 1, a parte final do versículo que diz assim: Se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Você já teve uma experiência com Deus transformadora?
Você já experimentou de uma graça que te marcou para sempre? Você já pelo menos ansiou por isso, ou melhor, se você ainda não teve, ao menos está buscando ter? C.S. Lewis, no seu famoso livro Cristianismo Puro e Simples, diz as seguintes palavras: quando se trata do conhecimento de Deus, a iniciativa acaba inteiramente a Ele. Se Ele não se revelar, nada que você fizer o capacitará a encontrá-lo. E na verdade, Ele se dá a conhecer muito mais a certas pessoas que a outras. Não porque tenha predileções, mas porque é impossível que Ele se revele ao homem cuja mente, cujo caráter estejam em más condições. Da mesma forma, os raios do sol, apesar de também terem predileções, não se refletem tão bem num espelho empoeirado quanto num espelho polido. Quando falamos de experiências com Deus, muitas vezes, alguns associam com algo ou muito bizarro ou algo muito mítico. Outros espiritualizam tudo, de modo que vivem uma vida pouco convencional, e outros, por conta desses primeiros, acabam sendo céticos em relação a tudo. A pergunta é: existe como uma pessoa vivenciar uma experiência com Deus extraordinária, que mude a sua vida para sempre? Se sim, como? Como poderíamos definir um acontecimento desses? Essa é a minha intenção a partir da exposição desse texto, que foi a experiência do profeta Ezequiel para com Deus. No entanto, eu quero, antes de começar a pensar em Ezequiel como personagem principal de nossa exposição, falar um pouco da vida de uma mulher que não só teve uma experiência muito diferente com Deus, mas teve uma vida inteira extraordinária com Deus, de tal modo que até hoje se pode contar o seu legado. Essa mulher é ninguém menos do que Sarah Edwards, esposa de Jonathan Edwards, considerado um dos maiores pensadores da história americana, pregador convincente e um pastor cuidadoso. O próprio Jonathan Edwards conta sobre o que viu da experiência que sua esposa teve para com Deus. E Franklin Ferreira, no seu livro Avivamento para a Igreja, o papel do Espírito Santo e da oração na renovação da igreja, diz as seguintes palavras: quem usava o quarto de oração na casa de Jonathan Edwards era sua mulher, Sarah Pierpont. Ninguém menos que Martyn Lloyd-Jones, talvez o maior pregador do século XX, conte que, em uma das vezes em que regressava a casa, ao dirigir-se ao quarto de oração para deixar o casaco, Jonathan Edwards encontrou sua mulher como que flutuando acima da cama, em decorrência de ação do amor de Cristo sobre ela. O fato foi registrado por ele em um de seus tratados sobre avivamento e serve para mostrar que avivamentos podem ser caracterizados por sinais extraordinários. Sarah Edwards flutuou ou levitou, conforme o relato de Jonathan Edwards. Você pode imaginar algo assim? O que é interessante dessa experiência extraordinária que ela teve é que naquele tempo não existia ainda qualquer filme de ficção científica ou ainda desenhos animados para se assistir na TV para se tirar como ideia. Não. Aliás, nem o rádio havia sido inventado ainda. Isto é, ou o que Sarah Edwards experienciou e seu marido Jonathan Edwards testemunhou foi totalmente fantasioso e mentiroso, ou foi totalmente real e maravilhoso. E eu prefiro acreditar na segunda opção, apesar de ser algo inacreditável pelas lentes da razão humana. Mas por que eu acredito nisso? Por causa da biografia de vida de Sarah Edwards. Ela teve uma experiência com Deus extraordinária. Mas antes ela teve uma vida com Deus extraordinária. E no que diz respeito a ter experiências extraordinárias com Deus, duas uma. Ou você a tem por graça divina, sem a buscar, ou você a tem por consequência de uma busca incessante pelo sagrado. Em muitas ocasiões, para mudar a vida de uma pessoa, Deus se revela a ela. Mas em muitas ocasiões também, Deus se revela a esse alguém porque esse alguém buscou continuamente a Ele por isso. E aqui,
Não estou me referindo à experiência da salvação, aquele encontro do pecador para com Deus, mas daquela experiência pós-conversão que alguns têm por vontade soberana de Deus para capacitá-lo para uma missão. Então a pergunta aqui é: quem era Sarah Edwards? Quem era Sarah Edwards? Para Sarah Edwards, que nasceu em 1710 e morreu em 1758, a comunhão com Deus não era simplesmente um dever, mas um deleite. Quando tinha apenas 13 anos, sua piedade atraiu a atenção de Jonathan Edwards, um jovem que mais tarde se converteu em um dos pastores do chamado Grande Avivamento, considerado até hoje pelos historiadores um dos maiores teólogos da história do cristianismo. A virtude de Sarah entrelaçava-se nos 3 principais relacionamentos de sua vida: seu marido, seus filhos e seu Deus. Foi através dessas relações que ela encontrou e viveu a fé cristã de tal forma que as suas ondulações ainda podem ser sentidas nos dias de hoje. Sobre ela, Jonathan Edwards escreveu: me disseram que há uma jovem que é amada pelo grande ser que criou e governa o mundo inteiro, e que há certas épocas em que ele, de uma ou outra maneira invisível, vem e enche sua mente com abundante e doce deleite, tanto que ela não se preocupa com nada, exceto meditar nele. Ainda que lhe fosse oferecido o mundo inteiro, nada poderia persuadi-la a fazer algo errado ou pecaminoso devido ao seu temor de ofender o grande ser. Era de uma tranquilidade maravilhosa e mente cheia de bondade, especialmente depois que o grande ser se manifestou à sua mente. Devido a tanta admiração, 4 anos depois, Jonathan Edwards pediu Sarah em casamento e o casal se estabeleceu em Northampton, em Massachusetts. Ali recebeu o seu primeiro pastorado e assim os Edwards desfrutaram de um casamento excelente, uma união pouco comum como ele a descreveria depois. Juntos, Deus os abençoou com 11 filhos. Naquele tempo, o grande avivamento que se difundia por todas as colônias americanas, por todo o país, almas se quebrantavam em arrependimento em resposta à exposição da palavra. Em Northampton, o povoado onde residia a família de Edwards, não foi exceção. Em 1742, a própria Sarah experimentou tal despertamento em seu coração. Seu esposo o descreve da seguinte maneira: foram dadas a ela perspectivas extraordinárias das coisas divinas e fortes afetos religiosos. Ela via as experiências de sua amada, ele via as experiências de sua amada como uma autêntica obra do Espírito Santo e por isso pediu que as descrevesse a ele. Em janeiro de 1742, Sarah escreveu que se sentia em baixa graça, já que se preocupava muito com o que as pessoas pensavam a seu respeito. Também se angustiava profundamente se os outros criticassem o seu marido. Ela anelava ser livre dessas preocupações e desejava encontrar descanso em Deus como sua única e suficiente fonte de felicidade. Durante esse tempo, o pastor Edwards precisou se ausentar por um período e outro homem, o senhor Bilge, ocupou o púlpito. Deus usou a sua pregação para falar aos corações dos irmãos em Northampton e Sarah precisou lutar contra os ciúmes que sentia dele por ocupar o lugar de seu esposo. Esther, a filha de 9 anos de Sarah, descreveu esse evento no seu diário com as seguintes palavras: chegou à nossa cidade um jovem pastor ardente, recém-formado na universidade. Prega todas as semanas, 2 vezes ao dia.
minha preciosa mãe, ainda que com jeito dissimule, não se acostuma ver as pessoas irem atrás dele, como se nunca tivessem ouvido uma pregação. Mas essa manhã pude ver que ela lutou com o Senhor contra esse sentimento e obteve vitória. Pois disse triunfante: Deus quisera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse seu espírito de tal maneira sobre eles. Acerca do seu pecado, Sara confessou: me sinto incomodada e infeliz de ser tão pouco abundante na graça. Pensei o quanto necessitava da ajuda de Deus para que pudesse ter mais santidade. Depois de lutar com Deus nesse propósito, ela entrou em grande quietude de espírito e em extraordinária submissão a Deus, com a firme vontade de esperar nele com respeito ao tempo e à forma em que ele a ajudaria. Não muito tempo depois, Sara permaneceu em seu estado de intensa consciência espiritual por vários dias, e durante aquele tempo esteve tão incomodada, tão inundada de gozo, que chegou a descrever, a desvanecer e perder temporalmente a força física. Sobre o tempo de comunhão com Deus, ela disse: nunca antes, por tempo tão prolongado, achei o prazer de tanta luz, descanso e doçura do céu em minha alma, sem a menor agitação do corpo. Grande parte da noite passei acordada, às vezes adormecida, mas toda a noite continuei em um sentido claro e constante da doçura celestial, no meu amor extraordinário, da excelência de Cristo, de sua proximidade, de meu amor por Ele. Minha alma permaneceu em algo parecido a um paraíso celestial. Parecia ser mais do que o meu refúgio podia suportar. Uma verdadeira plenitude de alegria, que só sentem aqueles que contemplam o rosto de Cristo. Jonathan registrou a abundância das convicções teológicas que avivavam a alegria de Sara no Senhor. Segundo ele, ela tinha um indescritível sentido da majestade assombrosa, da grandeza e da santidade de Deus, como resultado de uma profunda lamentação sobre o pecado que se comete contra esse Deus tão santo e bom, tendo consequentemente um zelo esmagador pela gloriosa obra da redenção. Tal amor por Deus teve um impacto nítido e profundo em suas ações. Depois dos 2 dias do avivamento, os mais próximos notaram nela muitas mudanças em suas atitudes, justamente com um elevado sentido do amor divino. Ela cresceu no desejo de se comprometer com os deveres sociais, morais, dando preferência a outros em lugar dela mesma. Para Sara, a santificação e a felicidade em Deus não eram buscas separadas, mas os dois lados de uma mesma moeda. Diariamente escolhia resistir ao pecado, submeter a sua vida a Deus, para assim encontrar nele verdadeiro descanso e alegria. A santificação e a felicidade em Deus não são buscas separadas, mas os dois lados de uma mesma moeda. Constantemente priorizava atividades que prevalecessem que promovessem a sua saúde espiritual e aumentassem o seu conhecimento de Deus. Disciplinas como a oração, a meditação em pregações, conversas edificantes sobre as Escrituras e elevação de hinos cheios de boa teologia eram parte importante em sua rotina. Seus dias de deleite espiritual eram de extraordinária bênção, e a sua espiritualidade não se via como um passo de esforço, mas sim como uma maratona. No momento em que Sara experimentou o avivamento predileto nas Escrituras em sua vida, já era cristã há 26 anos, porém seu esposo afirmou que ela havia
tido um incomparável processo em sua santificação durante os últimos 7 anos. O que mostra que ela estava sempre disposta a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor sem jamais voltar para trás. Para a senhora Edwards, valia a pena qualquer esforço com o fim de obter a recompensa de ter um relacionamento com o Senhor. Sobre a sua experiência com Deus, ela disse: o que eu sentia valia mais do que todas as comodidades e prazeres externos que eu já havia desfrutado em toda a minha vida. Era um deleite puro que alimentava e satisfazia minha alma. A santificação de Sarah não foi em vão. Os 11 filhos de Edwards tiveram lugar na primeira fila da vida e da espiritualidade de Sarah, e sem dúvida foram influenciados pelo testemunho de sua mãe. Contudo, sua influência não se limitou à porta de sua casa, considerando que era uma mulher do lar, que viveu no tempo pré-internet. Seu impacto no mundo é excepcional. Em 1900, um historiador americano traçou a linha de Sarah e Jonathan Edwards e publicou um estudo com a seguinte afirmativa: muito da capacidade, talento, inteligência e caráter dos mais de 1.400 membros da família dos Edwards se deve a essa senhora. O historiador reporta que, dentre os seus descendentes, incluíram profissionais que impactaram diversas áreas da sociedade. 13 presidentes de universidades, 65 professores, 100 advogados, 30 juízes, 66 médicos, 3 senadores dos Estados Unidos, prefeitos de grandes cidades, governadores de 3 estados, um vice-presidente dos Estados Unidos e um tesoureiro do governo americano. De acordo com um biógrafo, os descendentes dos Edwards também ingressaram no ministério de pelotões e enviaram aproximadamente 100 missionários para outras nações, sustentando também muitos conselhos de missões com representantes laicos. Então fica claro que o legado de Sarah deu fruto em várias gerações e hoje, cerca de 300 anos depois, segue dando frutos em nossas vidas. O exemplo de Sarah Edwards nos ensina que a piedade não é somente para profissionais. Se você é uma mãe com pequeninos, uma avó com muitos netos ou uma serva em serviço no ministério, você não deve desprezar o impacto que a sua santidade pessoal poderá produzir na vida de outras pessoas. De fato, pode ser o maior presente que você tenha para dar a eles. Essa é a biografia de vida de Sarah Edwards e o seu legado para as gerações que vieram depois dela. Tudo por quê? Porque ela decidiu viver uma vida de entrega e devoção a Deus de uma maneira extraordinária. Porque ela decidiu buscar ter para com Deus uma experiência de fé fora do comum. Aliás, é impossível se experimentar uma graça fluente para com Deus vivendo uma vida comum. É impossível ter visões de Deus sem estar com os olhos fixos nele. Isso é para nós pensarmos, porque se realmente queremos viver experiências extraordinárias para com Deus, precisamos viver pela perspectiva do sobrenatural, da entrega voluntária ao nosso Deus. Essa é a primeira parte dessa mensagem que eu quis trazer para vocês um pouco sobre a vida de Sarah Edwards, para que nós partamos daqui, para que nós possamos partir daqui a refletir sobre esse tema tão importante para os nossos dias, fazendo uma conexão tão fundamental para os nossos dias. E a minha oração para você nessa noite é que você venha ansiar por ter visões de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Então, até amanhã. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até amanhã.